Muito boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui na 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, recebendo aqui nossos convidados para mais uma live, a 16ª Jornada de Educação Ambiental. Uma satisfação imensa realizar esse trabalho semanalmente para falar deste tema tão importante que é educação ambiental. Neste contexto, quero registrar aqui inicialmente o abraço da nossa presidente, da nossa subseção, doutora Andréa Tartucci, cuja recepção eu compartilho aqui com a minha colega, a doutora Silvia Gimenez, que também é da nossa subseção, que preside lá uma comissão extremamente importante e que também dá as boas-vindas aqui a todos os nossos convidados, a todos que nos assistem, para esta live desta sexta-feira, dia 2 de outubro, que falaremos novamente sobre educação ambiental. Desta forma, recepciono, então, o doutor José Eduardo Cavalcante, querido amigo, ele que é engenheiro químico, palestrante, autor de diversos livros, é nosso amigo lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, e que está hoje aqui nos dando a honra da sua presença, a primeira vez que vem à nossa casa, aqui a subseção de Santo André, a OAB. Então, quero lhe dar as boas-vindas, José Eduardo Cavalcante, e dizer que é uma felicidade para nós, uma satisfação recebê-lo aqui. Muito boa tarde. É uma honra. Quero recepcionar também o Flávio Ferlini Salles, querido amigo também, já esteve aqui em outras lives que realizamos. O Flávio, que é da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, querido amigo geólogo, ele que é sócio-diretor da Parambiente, atua brilhantemente na área de áreas contaminadas, né? Gestor de áreas contaminadas, é membro consultor da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, e ele também coordena lá o GT de Sustentabilidade. Boa tarde, Flávio. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos, doutora Silvia, Bianca Cavalcante. É um prazer, mais que isso, é um privilégio estar com vocês. Agradeço a Comissão de Meio Ambiente da OAB de Santo André e a doutora Rosa por ser sempre gentil comigo e pela confiança. Vamos lá, vai ser uma grande tarde. Com certeza. Seu som está um pouco baixo, viu, Flávio? Depois você aumenta um pouquinho, está chegando baixo aqui, não sei se está chegando baixo para todo mundo, mas é melhor melhorar aí para a live ficar um pouco mais clara a sua voz. Bom, e vamos recepcionar aqui hoje a querida Bianca Ribeiro, que está lá no Rio de Janeiro, passando um calor danado, né? Mais que aqui em São Paulo, sempre, Rio de Janeiro sempre mais quente, né, Bianca? Prazer em recepcioná-la, uma satisfação muito grande para nós tê-la aqui também nesta tarde para falar deste tema. Você que é consultora líder de gestão ambiental do Instituto Agenda Urbana Brasil, um instituto recém-criado, né? Importante instituto. Você que é tutora também de legislação ambiental no consórcio CEDERJ, da Fundação CCERJ. Você é mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em Gestão Ambiental e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado também do Rio de Janeiro, com ênfase em Meio Ambiente. E é perita ambiental judicial. Consultor e assessor ambiental, presta diversos serviços na área de licenciamento, né? Em especial elaboração e revisão de estudos técnicos científicos, experiente em compor grupos de trabalhos multidisciplinares, participa de ações de planejamento, execução e controle, treinamento e supervisão de equipe na análise de documentos e relatórios. Grande função, grande profissional nesta área, elabora, executa e coordena programas e ações de educação ambiental para empresas, escolas e sociedade civil em geral. Muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rosa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Prazer é nosso. E a doutora Silvia Gimenez, como eu já inicialmente cumprimentei, mas quero reforçar aqui os meus cumprimentos, colega, brilhante advogada, atuante, né, braço direito e esquerdo da nossa presidente também, como vários outros colegas que presidem comissões, e advogada, gestora de conflitos, preside a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, né, da nossa subseção, e é coordenadora de uma importantíssima campanha que a doutora Silvia foi criadora, coordena hoje com brilhantismo, que é a campanha de lacres e tampinhas da nossa casa. Tem feito um trabalho espetacular nessa área e, para nós, um motivo de grande orgulho hoje dividir esse espaço com você, Silvia. Boa tarde a todos. Doutora Rosa, muito obrigada pelo convite. Estamos juntos, né, nesse caminho, e eu agradeço. E vamos compartilhar um pouquinho do que a gente faz para que tenhamos mais acompanhantes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia. Bom, vamos dar então início à nossa live exatamente. O tema, né, é para falar de educação ambiental, um tema que é caríssimo a todos nós, né? Eu acho que todos nós concordamos que um dos elementos fundamentais para a preservação do meio ambiente é a educação ambiental. Se não conseguirmos atingir um patamar de educação para novas gerações, infelizmente, nós não vamos conseguir levar adiante, principalmente as ODS referente à área ambiental. Hoje eu ainda vi um vídeo que me encaminharam, que não é um problema só do Brasil, mas o mundo inteiro, né? Eu vi um vídeo nessa manhã, assim, lastimável do Caribe, praias do Caribe, praias desertas, cobertas de plástico PET, né? E outros resíduos afins. Então, a nossa intenção, quando começamos com esse trabalho, né, na comissão, obviamente nós não temos a intenção de levar nem informal nem informal a educação ambiental, mas cabe a nós, como sociedade civil, né, como uma entidade de classe, cumprir, no mínimo, a nossa obrigação, aquela prevista na legislação. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela foi promulgada em 1999, então vejam vocês que ela já passou da maioridade, né? Ela foi, em 2001, houve uma nova discussão, né, para que ela então fosse colocada em prática, e decorrido esses 19 anos, nós ainda não temos uma implementação clara, eficiente e eficaz. Né? O artigo 1º desta Política Nacional de Educação Ambiental, lá no seu artigo 3º, melhor dizendo, diz o seguinte: como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. O inciso 6º, que eu acho que aí nos encaixamos todos nós, individualmente, que cabe à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Então, com isso, o que nós temos que tirar, né, desses 2 itens do artigo 3º da norma, e a própria Constituição Federal, né, em 88, quando determinou que cabe a toda a coletividade a preservação do meio ambiente, quer dizer, nós estamos aqui, na verdade, cumprindo única e exclusivamente o nosso papel cidadão, né? Nosso papel de cidadã e cidadão é este que nós temos que cumprir efetivamente e levar o debate adiante, porque eu acredito que com o debate
nós chamamos a atenção daqueles que têm o dever, né, de levar publicamente estabelecimento de políticas públicas, né, no nível governamental. Então, é este o nosso papel, e é com isso, então, que eu passo para o nosso convidado, José Eduardo Cavalcante, então, para fazer a sua exposição, as suas considerações acerca do tema. Obrigado, Rosa. Aliás, eu eu quero antes saudar aí os meus companheiros aí de debates, a Bianca, o Flávio e a Silvia, desculpa, Silvia, tomei nota, e a Silvia. E agradecer a você especialmente pelo convite, né? Mas eu vou pegar um gancho aqui que você deixou, Rosa. Você falou que em 1999 foi promulgada a Lei 9795 da Política Nacional de Educação Ambiental, o PNEA, né? Mas antes disso, naturalmente, havia também o que se falava a respeito da educação ambiental, que está na Constituição Federal, né, de 1988. Né? Mas, na realidade, desde 1936, um ano antes da promulgação do Estado Novo, já se tinha uma espécie de um arremedo de uma educação ambiental, só que não tinha esse nome. Chamava-se Educação Social, Moral e Cívica. Eu não sei quem se lembra, da minha idade aqui, talvez o Flávio se lembre. Lembro, Flávio? Aliás, era a matéria que eu mais gostava do curso primário. Era Educação Social, Moral e Cívica. Eu me lembro que tinha uma cartilha, e nessa cartilha tinha o prédio do Banco do Estado, do Banespa, né? Quer dizer, que isso foi na década de 50. Então, nesse prédio do Banespa, eu me lembro do prédio por causa dessa matéria, Educação Social, Moral e Cívica. E ela foi promulgada em plena ditadura Vargas, que transcendeu o Estado Novo até 1945, mas em 1940, ainda em plena guerra, o governo federal, através do Ministério da Educação, que era chefiado pelo Gustavo Capanema, ele fez, deixa eu procurar aqui, ele promulgou uma lei, essa de 1940, que se falava da educação, até que já achei. Foi o Decreto-Lei número 2072, de 8 de março de 1940, que ele consolidou, que a gente pode dizer que fosse um arremedo de educação ambiental, com esse título, né? E ele consolidou a educação social, moral e cívica, que era, na realidade, como era um regime ditatorial, após o regime ditatorial do Estado Novo, ela tinha um viés, vamos dizer assim, um viés espartano, se cuidava muito mais da educação física, embora falasse educação social, moral e cívica. Mas ele tinha, no parágrafo único de um dos artigos lá, ele colocava a questão da higiene, os hábitos e as práticas higiênicas que tenham por finalidade a prevenção de toda a sorte de doença e conservação do bem-estar e o prolongamento da vida. Quer dizer, eu acho que isso daí, em 1940, já se falava de uma certa educação ambiental que seria mais ligada a um caso particular, que é a educação sanitária, né? Que depois eu vou colocar à frente. Após isso, né, após essa lei, que depois foi extinta, até 1970 não se falava mais em educação social, moral e cívica. Eu me lembro da minha mãe, que criticava o Getúlio Vargas por ter tirado essa matéria do currículo escolar, porque
todos gostavam, realmente era muito bom. Ensinava muito a questão de patriotismo, como na época se levava isso bastante em consideração, até por conta do ambiente de pós-guerra e o ambiente, vamos dizer, o pós-hitlerismo, né? Inclusive, nessa mesma lei foi criado o que se chamava Juventude Brasileira. Criada não foi criado o termo Juventude Brasileira em analogia à Juventude Hitlerista, né? Quer dizer, veio de onde veio, né? Na época que era isso. Mas, de qualquer forma, se falava na educação sanitária. Depois disso, a partir da década de 70, vieram outros documentos legais, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação. E essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela falava muito pouco da educação ambiental, mas falava-se alguma coisa. Aí veio o PNEA, né, depois, em 2001, o Plano Nacional de Educação Ambiental, que foi o PNE, né? E, mais recentemente, em 2012, o projeto de lei do Senado, que criou a base da educação nacional, criando a disciplina como obrigatório para o ensino fundamental. Além disso, houve legislações estaduais. Mas o que eu queria dizer com relação à questão da educação ambiental, que eu acho que o caso particular da educação ambiental, que eu considero a educação sanitária, que é muito importante e é uma coisa que diz respeito a nós mesmos. Ela é uma parte fundamental da educação ambiental e de extrema importância no contexto educacional, no contexto reflexivo educacional, porque ele trata de assuntos mais relacionados com o nosso próprio bem-estar, o bem-estar pessoal, do ambiente, que envolve a urbanidade, a limpeza da casa, a limpeza das ruas, rios limpos, importância de parques e jardins, né? Embora o conceito de educação ambiental seja mais holístico, mas, na realidade, a educação sanitária é o que mais mexe com o nosso dia a dia. E eu acho que é mais fácil de introduzir, principalmente na escola primária, que eu acho que ela tem que ser dada para as crianças, porque para adulto é mais difícil. A criança aprendendo na escola, depois ela fala isso, fala o que aprendeu, fala para o pai, fala para a mãe, ela ensina em casa os seus pais, seus tios, sua avó, né, que não tinham. Então, eu acho que a grande sacada é nós nos concentrarmos no ensino primário, no ensino médio, da educação ambiental, da educação sanitária, né? E a educação ambiental ela vem por consequência. Aí você vai falar das árvores, vai falar do clima, das mudanças climáticas, mas isso com base na educação sanitária. Então, eu sempre defendo isso, que a educação sanitária que tem que ser ensinada nas escolas. A educação ambiental vem por consequência. A educação sanitária é um caso particular e é fundamental e de grande importância. A educação ambiental vem por consequência. Muito bem, Cavalcante. Fantástica a sua colocação. De fato, se a gente for fazer um estudo histórico, né, da educação ambiental, de fato, você tem toda a razão, a gente verifica anteriormente ela embutida dentro da educação sanitária, né, muito bem colocado por você. E depois também, eu acho que com Estocolmo, né, lá na década de 70, em 72, isso teve um reforço também um pouco maior. E agora, embora, né, a política em si ainda tenha que caminhar eu acredito que muita coisa para ser definitivamente implantada, mas eu acho que as ODS elas têm dado uma grande força em relação a isso, no sentido de não ficar dependendo único exclusivamente
da PNE em si, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. E o que você disse também em relação a essa matéria, na verdade, eu conheço muito bem, né, o que você colocou acerca, na minha época era o SPB a matéria, né, em 1974, eu lembro que obviamente que eu sou da época do ginásio e do colégio, né, não era fundamental 1 e 2 e ensino médio. E eu tive essa matéria fortemente, né, no meu ensino ginasial, eu não me lembro agora em que ano essa matéria era dada, e, de fato, ela tinha bastante consonância, né, com a questão ética, a educação como um todo, o trabalho, as práticas sociais, era uma matéria extremamente relevante naquela época, né? E que hoje, infelizmente, me parece que essa matéria ela está totalmente fora, né? Ela não tem pelo menos essa denominação. Talvez ela esteja colocada exatamente com a ideia que a educação ambiental deve ser dada, né? Porque a educação ambiental, pelo que está determinado na norma, ela será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Quer dizer, ela começa não só na época, né, o antigo ginásio, colégio, e hoje não só no fundamental, mas ela deve começar desde lá o infantil, e ela não tem uma regra para acabar. Na verdade, ela é contínua e para sempre. Essa é a ideia da norma. Então, ela não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Essa é a base normativa que nós temos colocada, né? E, bem, em seguida, nós ouviremos, então, o querido amigo Flávio Ferlini Salles, sua vez. Vamos lá. Vocês me ouvem bem agora ou não? Sim, está perfeito. Um dos aprendizados da minha pandemia, foi reaprender a utilizar a voz. Então, eu estava poupando um pouco antes, e agora estou implementando, tô equilibrando a voz. Bom, Rosa, na verdade, eu deixei de fazer um agradecimento para você no início, que além da gentileza que você sempre me trata, é a confiança que você tem em mim, de achar que eu posso trazer algum pensamento relevante para discutir numa mesa com especialistas, né? E aí eu fiquei pensando, ainda mais, porque a gente está na 16ª jornada, né? Então, 15 semanas depois da jornada, eu falei, puxa, o que eu posso trazer de reflexão que agregue alguma coisa? E isso ficou batendo na minha cabeça, e eu fiquei naquela, né, meio aquele dilema, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vou fazer lá? E me veio uma outra questão, que assim, é aquela questão assim, para que eu estou aprendendo isso, né? Sabe que quando a gente está tomando um pouquinho do gancho do Cavalcante, assim, lembrando das minhas épocas de ginásio, de primário, de OSPB, né? A gente sempre fica naquela coisa, pô, eu aprendi OSPB, eu falo, para que eu estou aprendendo isso, né? Tem muita gente, a gente fala, por que eu estou aprendendo ditongo, dígrafo, né? Por que eu estou aprendendo, sei lá? E isso, na verdade, como você bem falou, isso se estende ao longo da vida, né? Afinal de contas, vivendo e aprendendo, então a gente vai passando o tempo, a gente continua com essas questões. Mas aí, quando a gente cresce no sentido de amadurecer, a gente percebe que muitas coisas que a gente faz hoje, e muitas coisas que a gente faz no automático, inclusive, vem da educação básica que a gente teve, né? Então, vem da base, vem do que a gente faz no automático. E também
a gente percebe que vem da intensidade e do equilíbrio com que a gente aprende as coisas, né? Então, é aquela história da aprender mais matemática. O bom matemático que não sabe escrever sofre. Aliás, em uma das jornadas, Rosa, você disse, acho que por conta de um curso de matemática, de uma faculdade de matemática que você fez, que você é uma advogada que sabe fazer conta. E eu acredito que isso tenha feito diferença na tua vida em vários momentos, né? Então, assim, o equilíbrio é isso. E o que é isso? Isso nada mais é do que o conceito de sustentabilidade, né? É a interconexão entre as coisas e o equilíbrio entre elas. Não ser mais matemático do que escritor, não saber mais física do que química. É claro que cada um vai ter a sua afinidade com algumas matérias, mas, enfim, o equilíbrio é o que faz a gente ser sustentável. E ouvindo o Cavalcanti falando, na verdade, me vieram algumas coisas que eu tinha pensado para esse debate. A gente está falando desde 1936, a gente já tinha alguns esboços de educação ambiental, né? E passamos por várias tentativas. E, na verdade, a inépcia dos governos de suprir o básico, suprir a educação básica, e aí eu incluo a educação ambiental, a educação sanitária, a educação de base mesmo, a gramática e a matemática, somado ao crescimento populacional, porque, na verdade, a gente deixa de fazer, mas a demanda só aumenta, né? Cada criança não educada vira um adulto mal educado e a demanda só aumenta, a população aumenta. Somado ainda à velocidade da informação que escancarou, né, não só as desigualdades, mas essas necessidades, fez do tema educação um tema de urgência. Então, hoje, o que a gente podia estar discutindo como uma matéria consolidada desde 1936, 99, 88, 2012, que são algumas datas de referência que eu anotei aqui da apresentação de vocês, a gente podia estar discutindo isso como consolidado, mas a gente está discutindo ainda como é que a gente vai implementar. Então, essa é uma questão, acho que, para mim, é fundamental. Hoje a gente discute qual que é a importância, né? A gente está num país que discute qual que é a importância do uso sustentável das florestas, né? Porque é importante deixar a floresta em pé, qual é a sua viabilidade econômica, qual é o impacto social das florestas para os moradores da região e tudo mais. A gente também discute o que já nem é mais mudança, mas é urgência climática, né? Para os próximos 10 anos, 20 anos, enfim, enfim. Discute, inclusive, o financiamento, o impacto disso no financiamento internacional, enfim, eu não vou chover numa olhada aqui, mas queimadas e desmatamentos e por aí vai. Mas a gente discute essas questões de vanguarda, num país que tem dificuldade de atingir metas do IDEB. E a meta do ano passado, para alunos do 6º ao 9º ano, que seriam no nosso ensino médio, antigamente, a meta do ano passado foi nota 5. E 19 estados brasileiros não atingiram essa média. A média geral do IDEB para alunos de 6º ao 9º ano foi nota 4,6. Ou seja, a gente não tem a base, e o que eu posso dizer aqui, concluindo essa parte da fala, básico para os pequenos, mas também falta base para os adultos, né? Eu acho que o Cavalcanti bem frisou. É importante, é muito mais fácil a gente ensinar de base, mas esse acumulado de déficit que a gente tem do ensino ao longo do tempo, vocês estão me ouvindo? Apareceu para mim aqui que minha conexão está instável. Estão me ouvindo? Então, esse acumulado faz com que hoje nós tenhamos adultos mal preparados, tanto do ponto de vista de ensino básico, quanto nem se diga do ponto de vista de ensino ambiental, que apesar de já ter esboços lá em 1936, né, é um tema muito recente, né, é um tema muito novo, um foco muito novo. E a pandemia, voltando para o tema da pandemia, que é o tema do momento também, outro tema do momento, a pandemia escancarou isso, né? Escancarou essas necessidades. Né? Eu tenho 2 filhos em idade escolar
estão em casa, e o que eu posso já dizer de cara é o seguinte, que educar do ponto de vista formal, não só a questão de valores, né, é uma questão árdua, que requer repetição e requer muita paciência, né? E eles ainda são garotos que têm o privilégio de estar numa casa, com o mínimo de higiene, com um quarto, com, né, um pouco de silêncio onde eles podem se dedicar ao estudo, mas essa não é a realidade de grande parte da população, né? É difícil a gente discutir educação de qualquer nível, sanitária, ambiental, no momento que a gente sabe, ou que é escancarado pela pandemia, que tem muita criança que precisa voltar para a escola, não é para estudar, mas é para se alimentar, né? Tem criança que fica em casa por falta de opção, mas tem sofrido violência doméstica. Então, assim, é uma situação muito complicada. E a gente teve recentemente numa discussão com a escola dos meninos também, para discutir o retorno às aulas, né? E a gente passou, e até voltando para o assunto, para a minha fala inicial, do porquê que eu estou aprendendo isso, né? A gente entrou num conceito conhecido, que é o conceito de risco. Para quem trabalha com gestão de áreas contaminadas, como eu, coordeno esse GT na Brapes, mas enfim, é a minha vida profissional, nessa área, a questão do risco está integrada ao problema, né? A gente vive gerenciando riscos. E a questão e essa é uma questão básica, né? Essa é uma questão que o risco, a gestão do risco, o que é? É matemática pura, é probabilidade estatística. Ou seja, é o básico. Então, isso dá para as pessoas uma ferramenta importante para a gente decidir qual que é o risco de eu não voltar ou eu voltar para a aula presencial. Como eu minimizo ou eu mitigo o risco utilizando máscara, álcool em gel, distanciamento social. Agora, qual que é o risco de eu não voltar e passar fome em casa porque eu só tenho a merenda? Qual que é o risco de eu não voltar, mas eu não ter infraestrutura em casa para estudar e perder o meu ano letivo e no ano que vem voltar defasado? A gente está falando de defasagem desde o início. Eu vou voltar defasado, esse ano é um ano praticamente perdido. Qual que é o risco de eu ficar em casa e não ter, como o Cavalcante frisou, eu não ter saneamento básico, como 100 milhões de brasileiros não têm? Como o Flávio disse, a internet dele está instável. Ele deu uma congelada. E ficar numa condição de... Voltei. Bom, enfim, acho que vocês ouviram tudo. Só para finalizar, estão me ouvindo? Me ouvem? Nessa linha, então, eu acho que o ponto que a gente chega é o seguinte, é o ponto que eu gostaria de deixar para vocês como provocação, como a ideia que eu estava preocupado desde o início em trazer alguma reflexão importante. A gente fala de educação ambiental há décadas, né? Enfim, mais recentemente com um pouquinho mais de foco. Mas a educação ambiental a gente já percebeu, como qualquer coisa ligada ao tema de sustentabilidade, que ela não vive sozinha. Então, a gente hoje está falando de uma educação para sustentabilidade, né? A gente hoje está falando, talvez, de uma educação ESG, para pegar o tema mais recente, né? Então, é fato que a gente precisa celebrar que as grandes instituições financeiras voltaram seus olhos para a questão do meio ambiente. Isso é ótimo. A gente trouxe o dinheiro para dentro de uma questão carente que precisa de investimento, né? Mas a gente precisa de uma base sólida, e eu concordo com tudo que o Cavalcante já falou aqui, e a educação ESG. É uma questão que tinha na USPB, na educação, na ESMC, não só da questão dos valores de respeito à pátria, não só da questão dos valores de respeito ao país, mas respeito às pessoas, respeito às individualidades, às diferenças, enfim, colocando tudo isso em questão, acho que é um novo desafio, como se nós já não tivéssemos desafios para a questão da educação. E, para finalizar, é mais um conceito básico que a gente volta, né, que é começar a plantar hoje para colher futuramente. A gente já está plantando há um bom tempo, está na hora de começar a colher alguns frutos e plantar mais coisa ainda para colher. É isso.
Perfeito, Flávio. Obrigada pela sua participação, suas posições, também essa sua análise, né, com o índice que foi colocado recentemente, um susto para todos nós, né, quer dizer, na verdade, o nosso índice antes da pandemia já não era muito bom, né, ele era um índice sempre uma expectativa, infelizmente, que era difícil superar, né, porque é muito difícil você ter um país como o nosso, com tanta riqueza ambiental, e quando você recebia o índice da educação, você falava, puxa, mas a gente, país tão rico por um lado, né, e por outro, com essa deficiência absurda e que vai impactar o nosso futuro tremendamente, né, porque educação é tudo. Né? Mas antes de continuar com a nossa transferência aqui para a Bianca falar, eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, em especial quero cumprimentar a doutora Priscila Kogan, que é a nossa coordenadora de todas as comissões, né? A nossa diretora de todas as comissões da nossa subseção está aqui nos assistindo, o Fernando Souza, que ele é diretor da Veritá. É um prazer enorme também, já esteve aqui conosco falando deste tema, fez aqui posicionamento, deixou considerações relevantes aqui para os nossos estudos. A doutora Carla Simonetta também, nossa colega lá da nossa subseção, e a querida doutora Ana Célia Azevedo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente de Osasco, também está aqui conosco, Luciano Zotti também, Tiago Batista, o Clamir Ferlini, que está aqui também conosco, a Mônica Civoli, a Ana Lúcia, a doutora Ana Lúcia Pecoraro, um grande abraço para a doutora Ana, Marli Henrique Novo, Ricardo de Mello, Pietro Guilherme e Regiane Teodoro Lopes. Prazer ter todos vocês aqui conosco. E, Flávio, na verdade, eu é que tenho que te agradecer, viu? E não é privilégio nenhum que eu trago você aqui, não, é que você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que faz sempre... Eu costumo dizer que, assim, né, sempre dá para fazermos um pouco mais daquilo que nós aprendemos, daquilo que é da nossa profissão, do nosso dia a dia. Você sempre consegue fazer um pouco mais. Né? Eu falo isso para as minhas filhas. Se você estudou para tirar 10, estuda um pouquinho mais, que vai ser com louvor. Se você estudou para tirar 7, se você estudar um pouquinho mais, para tirar 8. Quer dizer, você, em tudo na tua vida, você consegue fazer um pouco mais. Né? Eu acho que cabe isso a gente sempre deixar, principalmente para aqueles que a gente tem o dever de educar. Né? E, Flávio, o que acontecia 15 anos atrás não dá mais, né? Não é mais permitido, a gente precisa mudar. Quer dizer, a pandemia, eu acho que ela veio dar essa lição para todos nós. A gente vai ter que ser diferente, não dá para ser mais do mesmo, fazer mais do mesmo e nem ser mais o mesmo, nós não vamos conseguir, né? E você fez essa diferença entre as crianças, né, os jovens e os adultos. Né? As crianças, a gente tem o dever de fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? E os jovens e os adultos, quer dizer, o consumidor hoje, por exemplo, ele está atento, né? Já não está comprando mais aquele produto que estão dizendo que tem trabalho escravo, daqui a pouco o consumidor não vai mais comprar aquele produto que veio de uma área que foi desmatada, né? Eu acho que é por aí, o caminho é esse, e tudo isso está dentro, né, de educação. Eu acho que, se não é pela educação formal, será pela educação do comércio, né? Será pela educação de uma pandemia, como a que nós estamos passando. Eu acho que será por aí. Não é isso, Bianca Ribeiro? Obrigada, viu, mais uma vez, bem-vinda. Está com você agora. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é uma grande honra dividir o painel com pessoas tão estudiosas, tão referências do tema, tantas áreas, muito feliz. Complementando o que você começou a abordar agora, Rosa, eu me lembrei de uma live que o menininho João, você chamou
ele a falar um pouquinho, expor um pouco do que ele pensava, e eu achei uma coisa mais incrível. Para quem não assistiu, ele disse que ele queria fazer algo, que ele não queria só ficar assistindo o jornal, vendo as coisas acontecerem, ele queria fazer algo. Então, ele queria participar de uma ONG, ele queria fazer algo. E eu achei genial, né? Porque justamente eu começo a minha fala dizendo que nós precisamos fazer algo porque nós precisamos nos sentir parte do meio ambiente, né? Enquanto nós, seres humanos, aqui do meio antrópico, não nos sentirmos parte desse ambiente, sempre observarmos o ambiente como algo alheio, como algo do vizinho que não me toca, do vizinho que não me atinge, né? Nós nunca vamos mudar essa situação. E quando a gente continuar com essa mentalidade de vou jogar fora, mas fora da onde, né? A gente traz essa provocação. Fora da onde? Não existe fora, não existe... As coisas não se desintegram, não existe jogar fora. Você joga o seu planeta numa área específica. Provavelmente, nos municípios em volta moram pessoas. Então, onde isso acaba? Então, eu trago inicialmente essa questão. O que é o meio ambiente? Nós somos parte do meio ambiente? Nós não somos? Eu sempre começo essa abordagem nas minhas aulas de gestão ambiental. Os alunos têm também essa noção de que gestão ambiental é uma coisa muito distante, é uma coisa muito fluida, muito... Todo mundo tem um pouco de responsabilidade, ao mesmo tempo ninguém tem responsabilidade nenhuma, né? Porque é uma responsabilidade coletiva, quando na verdade cada um tem a sua responsabilidade dentro, já que todos somos parte dele, todos fazemos parte. O ambiente não pode ser considerado como um fornecedor eterno de recursos que vão nos proporcionar riqueza, que vão nos proporcionar matéria-prima para serviços, para produtos, para processos. A gente não pode mais pensar assim, não é mais aceitável, não é mais cabível, a gente não tem mais tempo para pensar assim, a gente não tem mais tempo para produzir dessa maneira. Então, a gente pode fazer a virada de chave, a gente pode pensar que somos, sim, parte, estamos no cerne dessa questão toda, já que somos agente de mudança e agente de mudança com responsabilidade, né? A gente tem dois caminhos, a gente pode fazer diferença e ter um futuro mais agradável para as futuras gerações, ou a gente pode manter esse caminho e ter uma vida útil muito menor, né? Então, eu também costumo falar que se a gente não conseguir preservar, conservar, levar a sustentabilidade no sentido ético, moral, que a gente leve, então, pela nossa garantia de qualidade de vida, né? Já que a gente consegue só pensar na gente, no que a gente precisa, então que a gente leve assim, que as pessoas tenham realmente noção do quão importantes são os serviços ambientais prestados, né? O serviço de um fornecimento de água pluvial, o serviço das abelhas, o serviço dos micro-organismos decompositores, são serviços, né? Não existe fora do meio ambiente. Tudo isso aqui veio do meio ambiente de alguma forma. Essa matéria-prima foi extraída de alguma forma do meio ambiente. A gente não está escapando dele, somos parte dele. A gente só está modificando, né? A lei muito famosa, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós só estamos transformando ele. Então, a partir dessa análise de que somos parte do meio ambiente e que precisamos garantir, né, que está escrito no artigo 225, a garantia ao direito da sadia qualidade de vida, então, que pensemos, então, na nossa saúde ambiental e que isso esteja, assim, atrelado na gestão ambiental pública. Eu venho de uma formação de educação ambiental chamada Educação Ambiental Crítica e Emancipatória. Os professores José Quintas, Frederico Loureiro, faço uma saudação a eles, Frederico Loureiro aqui da UFRJ, professor José Quintas da UNB, e a gente sempre trabalhou, eu fiz curso com o professor Loureiro, a gente sempre trabalhou com essa perspectiva de promover o pensamento crítico seja com quem for que nós estejamos trabalhando, seja uma comunidade escolar, né, uma comunidade em alguma vila, por exemplo, uma quilombola, que seja uma comunidade escolar, sociedade civil, que essas pessoas não somente façam as atividades ali pontuais, como vamos fazer uma horta no telhado da nossa escola, vamos colocar lixeiras. Sim, vamos fazer isso, mas eu não acredito que isso seja educação ambiental, eu acredito que isso seja uma parte. A gente tem que fazer isso e a gente tem que ir muito além. A gente tem que fazer o aluno pensar, a gente tem que fazer o aluno refletir e que ele consiga criar
os próprios pensamentos de forma crítica, para que ele consiga se emancipar na sua formação de opinião, para que ele seja lá na frente, como a Rosa comentou, um profissional, uma pessoa com valores e um profissional com pensamento crítico, que seja estimulado desde sempre, desde pequeno. Eu lembro uma vez eu fazendo um trabalho numa escola pública aqui do Rio de Janeiro, da região oeste, e eu falando, trazendo um pouco da realidade deles. Eles moravam, a escola beirava um valão, então as crianças eram ali da região, então tinham contato com o valão o tempo todo, e eles não tinham noção que o valão, na verdade, já foi um rio, ainda era um rio, mas que recebia muito esgoto. Então, o quão nós estamos deslocados do ambiente, né? Uma criança que já nasce e cresce olhando o valão daquela forma, ela vai achar que aquilo ali sempre foi um lugar de despejo de esgoto, quando não é. Da mesma forma, o leite vem da onde? O leite vem da caixinha. Não, nós estamos completamente descolados, a gente vem em umas gerações completamente descoladas do que é o meio ambiente, do que é o pé na terra, né? E, para além disso, desse descolamento, eu também acho um tanto quanto cuidadoso a gente conversar e sempre lembrando que não precisamos ser ecochatos, não precisamos ser biodesagradáveis, né, esses termos. A gente precisa, sim, falar a linguagem de quem também está movimentando essa economia, porque a gente não somos rivais, né? Essa não é uma luta de quem está mais certo. Essa é uma luta para todo mundo vencer. Essa é uma luta para que a gente consiga aliar tudo. Porque, claro, todo mundo precisa trabalhar, precisa do seu dinheiro. É difícil a gente falar que hoje, na redução do consumo, por exemplo, em tempo de pandemia, que... né, tantas pessoas desempregadas, tantas lojas fechando, é complicado a gente falar, parem de consumir, vamos reduzir, mas é inevitável a gente pedir para, vamos repensar o que estamos consumindo, por que estamos consumindo, né? Eu gosto muito de um pensamento que diz que nós consumimos o que queremos dar continuidade. Então, eu estou querendo dar continuidade para as coisas corretas, para as coisas que valem realmente a pena, né? Como a Rosa comentou, se não for pelo bem, vai ser pela regulação de mercado, vai ser por outras medidas. Mas se for pelo bem, vai ser tão mais agradável, né? A gente vai descobrir que é possível, né? Nas pequenas coisas a gente consegue fazer mudanças que são tão importantes. E aí, mais uma vez, voltando, é fundamental que as crianças já tenham isso desde sempre, desde cedo, esse pensamento, a estimulação do pensamento crítico, do porquê, do para quê, para que a gente não chegue em momentos como eu faço às vezes com trabalhadores, enfim, alguns tipos de licenciamento exigem que você desenvolva programas de educação ambiental para trabalhadores. E aí, um desses programas que eu estava desenvolvendo, eu vi a dificuldade deles entenderem conceitos dos 5 R's, 3 R's, reduzir, reciclar, e aí me deu um start e eu falei, sabe aquela garrafa de cerveja do litrão que é retornável? Então, está reutilizando. Ah, entendi. Então, muitas coisas da economia circular já estão acontecendo e às vezes a gente não percebe também. Então, ficamos nós aqui falando de economia circular, de reuso, algumas ações já acontecendo e muitas vezes as pessoas não estão fazendo esse link. Parece que estamos falando de um futuro ainda muito distante, ainda muito impossível, ainda muito longínquo. Então, não sei se eu já estourei meu tempo, mas, em resumo, eu acho que nós temos que nos reconectar com a nossa essência, nos reconectarmos ou nos conectarmos com nossos valores, levando em consideração não somente a geração dos nossos filhos, mas das gerações que virão daqui a 50, 100 anos, porque o planeta precisa existir de alguma forma, né? E se também a gente deixar de existir, o planeta vai continuar existindo da forma que ele julgar necessário, porque a evolução está aí e é impossível pará-la, né? Mas que, como mensagem final, que nós repensemos nossas atitudes, porque elas falam mais do que qualquer palavra que a gente possa ter, e que a gente se responsabilize, que aquela responsabilidade compartilhada da legislação, ela realmente seja implementada nos nossos dias, nos nossos pensamentos. Dói, você faz, cada escolha é uma concessão, então você pode fazer muitas vezes concessões do que seria mais fácil, do que seria mais prático na nossa vida corrida, então dói, eu sei, mas temos que pensar no que nós consumimos, é algo que nós queremos que seja dado continuidade? Muito obrigada. Muito bom, Bianca. Muito bacana ouvir alguém que tem no seu dia a dia, né, essa prática acadêmica
na área ambiental. Isso é muito bacana, porque nos traz aqui uma reflexão do que, de fato, é transmitido no dia a dia para o aprendizado, né, em educação ambiental, em gestão ambiental, como você é profissional desta área. Mas se eu pudesse colocar aqui um âmago, né, de tudo que você colocou, eu colocaria a palavra assim, ambição, né? Eu acho que nós estamos neste momento de termos ambição por um mundo mais verde, um mundo mais equilibrado, mais sustentável em diversos aspectos, né? Eu acho que seria isso. E, bom, vamos ouvir agora, e falando assim em ambição, e essa palavra, embora ela possa parecer assim uma palavra ruim, né? Porque geralmente a gente costuma, quando ouve a palavra ambição, transferir para a pessoa ambiciosa, né? A pessoa má, quando na verdade eu acho que a palavra ambição ela é muito boa, porque quando você tem ambição, é porque você tem ambição de melhorar as coisas, de ter mais coisas. Não significa que você vai tirar de alguém, nada disso, né? No sentido de você ter a ambição de ver as coisas melhores, e é disso que a gente está falando aqui, disso que a gente tem que, em relação à área ambiental, é disso que a gente precisa fazer. E falando nisso, a Sílvia, ambiciosamente, foi mais além, é tudo isso que a gente disse agora há pouco. Ela pensou que ela poderia fazer bem mais do que ela já fazia. E ela foi atrás e hoje ela faz um trabalho espetacular. Eu não vou contar, obviamente, vou deixar para ela contar desde a criação desse trabalho, que começou lá pequenininho, uma formiguinha, e hoje ela tem um batalhão de pessoas com ela, transformando, né, e realizando, na verdade, não são desejos, né, de ninguém, mas necessidades de pessoas, e ela está cumprindo isso com primor, com brilhantismo. Sílvia? Liga o som. Liga o som, Sílvia. Eu agradeço mais uma vez a Rosa, as pessoas que estão nos prestigiando, e pegando, né, o caminho lá, a esteira, né, das matérias que vocês tiveram no passado. Eu tive também uma matéria muito interessante, que foi o que despertou isso em mim. Foi uma matéria chamada Ecologia. Eu acho que eu estava no último ano do ginásio, né, ou no primeiro ano do colegial, e eu me encantei com essa matéria, né? Eu me tornei, assim, responsável, desde aquela época, para tentar fazer um mundo melhor, né? Naquela época eu já aprendi, bastante tempo atrás, o uso dos três R's, né? Que seriam reciclar, reutilizar e reduzir, que hoje é um tema tão atual. Naquela época, uma professora dando aula, eu já aprendi isso e trouxe para mim, para a minha vida. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tinha lá meus 17 anos, um dia eu vi um caminhão parado na rua, cheio de itens plásticos, todos os plásticos possíveis que vocês podem imaginar, né? Galões de água, garrafa de refrigerante, saquinhos plásticos, e eu cheguei para o motorista e falei, por que vocês estão usando esses plásticos? O que vocês fazem com ele? Ele falou, nós coletamos e nós levamos para uma cidade de Minas Gerais para um projeto chamado Fogo Selvagem. Isso foi naquela época, né? Nossa, que legal. Cheguei em casa, falei com a minha mãe, comece a guardar todo tipo de plástico, vamos reciclar. E minha mãe se engajou comigo nesse projeto. Passado algum tempo, na juventude já, eu ouvia dizer que também, além da reciclagem do plástico, existia um projeto que se reciclava os lacres de latinhas, separados das latinhas. Então, eu falei para mim mesmo, vou começar a juntar. Porque meu sonho será, um dia, conseguir uma cadeira de rodas, onde todo mundo naquela época falava, mas isso é lenda urbana. Imagina, você nunca vai conseguir. Mas eu falei, tá bom, eu não estou sozinha, vou começar, um dia nós vamos conseguir. Quando eu já tinha 50 mil lacres, isso demorou mais ou menos uns 10 anos, tá? Eu cheguei lá na OAB, falei com então o presidente, né? Se nós poderíamos lançar essa campanha na OAB, para, então, a famosa troca da cadeira.
eles acreditaram nesse projeto e falaram, estamos com você, vamos lançar. Eu falei, sozinha eu não consigo, mas num grupo nós vamos conseguir com mais facilidade. Então, isso acho que foi outubro de 2018, mais ou menos. No final de 2018, conseguimos entregar a primeira cadeira de rodas para uma instituição beneficente que cuida de idosos. Quando a gente vê que é real, que não é uma lenda urbana, o projeto desencadeou, né? Já não é mais projeto, é uma concretização. O ano passado, nós já conseguimos doar 4 cadeiras para 4 instituições em Santo André que cuidam de idosos. E esse ano já estamos com mais 4, ou seja, será a entrega, né, no total de 9 cadeiras. Nós não fizemos. A pandemia foi muito importante para a gente, que as pessoas ficaram em casa, aumentaram o seu consumo e começaram a guardar. Isso é mais importante, né? Guardar, não descartaram. Então, nós começamos com a campanha do lacre e, em meados do ano passado, eu também, né, junto com a diretoria da OAB, nós lançamos a campanha das tampinhas plásticas, né? Então, tipo essa aqui, assim, né? Tampinha de suco, de refrigerante, de creme dental, de amaciante, todo tipo, chama-se o plástico duro. Então, eu falei, é uma dupla campanha, a gente denomina Campanha Permanente dos Lacres e Tampinhas Solidárias, onde eu vejo a sociedade mobilizada para garantir a reciclagem, né, e a solidariedade. Então, essa campanha, eu entendo que ela é ecossolidária, a gente ajuda o meio ambiente e ajuda as pessoas que necessitam. Muita gente está acreditando nesse projeto, de modo que a gente já tem escolas parceiras, temos cafés, bares, restaurantes, famílias, né, advogados, muita gente acreditando no projeto. E já tem outras OABs que têm me ligado e perguntando como funciona, né? Porque eles também querem implantar nas OABs de outras cidades, né? Inclusive, o estado de Rondônia me procurou, porque também eles querem fazer essa campanha lá. Então, eu me sinto muito feliz, porque eu não desisti, né? Eu acreditei no projeto, as pessoas acreditam, ajudam, colaboram. Então, hoje já é um grande grupo, sabe? Eu me sinto como se fosse o globo terrestre cheio de pessoas unidas em prol de um mesmo objetivo. E eu só queria, não sei se seria possível fazer aqui, mas quanto aos lacres, eles são separados da latinha, porque a liga do alumínio do lacre tem um teor maior de magnésio, então, que contamina o alumínio reciclado, por isso que é diferente, lacre e latinhas não podem ser reciclados juntos. Quanto ao plástico, né, são plásticos duros que eles são coletados, passam por uma esteira, né, e ali eles são retiradas as impurezas. Depois eles são moídos, passam por uma extrusão, né, que faz o derretimento, depois eles são granulados. E esse plástico granulado é que vai para as indústrias de novo para elaboração, por exemplo, de itens de cozinha, para-choques, depende do tipo do plástico que se forma, né? Mas se eu conseguisse mostrar aqui para vocês, olha, é assim que ficam esses grãos, que é transformado, né, em outras propriedades para fazer outros alimentos, outros objetos. O que mais? Eu gostaria de dizer, é muito importante que todos os segmentos e setores se engajem para aumentarmos os níveis de esclarecimento quanto ao destino adequado dos resíduos plásticos e dos lacres de tampinha, fomentando a economia circular em um formato lúdico, alegre, dinâmico, interativo. Dessa forma, todos fazem o bem sendo solidários. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito legal, doutora Silvia. Prazer enorme ter você aqui para ouvir essa sua experiência, né? E esse case de sucesso, né? de meio ambiente da OAB, que foi tão bem assim, assumido por você, né?
E o meio ambiente, na verdade, ele é atemporal, né? Desde que, porque o meio ambiente somos nós, seres humanos, né? Eu acho que desde o momento que surgiu o ser humano, nós estamos falando de meio ambiente, porque nós estamos integrados a ele, né? E você acreditou nisso e faz esse trabalho que, se nós tivéssemos em cada pessoa uma Silvia Gimenez, com certeza nós teríamos um meio ambiente muito melhor, porque de fato é muito difícil, né? Você veja que você contou que você ficou 10 anos juntando, né? Depois de muito tempo juntando, você conseguiu. Quer dizer, é um exercício de paciência, e cuidar do meio ambiente é um exercício de paciência, né? Em todos os aspectos, nos mínimos detalhes e nos pequenos atos. Eu falo isso porque na minha casa eu tenho esses pequenos atos que dependem da minha paciência somente, né? Porque, por exemplo, o meu marido, as minhas filhas não têm aquela paciência que eu tenho, por exemplo, de separar a casca, por exemplo, do tomate, pegar o tomate, quando você tira a semente não pode ir para compostagem, mas a casca pode. Então, a semente você joga no lixo, mas a casca vai para compostagem, né? As cascas da cebola, as cascas das frutas, tudo isso é um exercício de paciência diariamente, né? E você juntar tudo aquilo, e quando você abre a tampa daquela compostagem, lógico que tem cheiro, né? São às vezes 2, 3 dias daquelas cascas que estão ali sendo juntadas para irem para a compostagem, tem cheiro. Aí incomoda, né? Porque, nossa, mas isso está cheirando ruim. Não, não está cheirando ruim. Está esperando o momento certo para ir para a compostagem. A mesma coisa, eu separo as tampinhas também, separo os lacres. Então, você tem que ter lá um balde para colocar as tampinhas, você tem que ter uma garrafa para colocar a tampinha, e eu separo as cores, né? Porque, por exemplo, a cerveja Heineken tem a tampinha, o lacre verde, né? A outra tem o lacre prata, e você tem que separar tudo isso. Então, fica aquele negócio ali num canto, incomoda, para muitas pessoas incomoda. E pessoas que se incomodam com as folhas das árvores porque tem que limpar todo dia, né? Tem que varrer todo dia, não, vamos cortar, não aguento mais varrer essa calçada todo dia, cheio de folha. Enfim, então, o meio ambiente depende de muita paciência, Silvia. Então, parabéns, né, pela sua iniciativa, pelo teu trabalho. Conte conosco, serei sempre uma admiradora eterna do teu trabalho. Gente, então, nós estamos fechando a nossa live, nós vamos passar para cada um de vocês ainda fazer suas considerações finais, de 3 a 5 minutinhos cada um, deixar a sua mensagem, né? E foi uma live fantástica, quero já inicialmente aqui deixar mais uma vez meus cumprimentos, foi muito bacana ouvir cada um de vocês. Então, vou retornar para o José Cavalcante, para suas considerações finais, para sua fala final. Está no mudo. Espera um pouquinho. Pronto? Está sem voz, Cavalcante. Ah, tá. E agora? Agora sim, estamos te ouvindo. Tá bom. Eu só queria fazer como consideração final da importância da educação sanitária, com exemplo. O governo do Estado, no início do mandato do atual governador, prometeu despoluir o Rio Pinheiros, né? Para isso, designou uma verba de 2 bilhões de reais. Aliás, 2 bilhões e meio de reais. E prometeu isso fazer até o ano 2022, que é uma meta bastante difícil de se conseguir,
Mas, independentemente disso, o que eu queria dizer é o seguinte: mesmo que o governo do Estado consiga fazer toda a coleta dos esgotos e tratamento dos esgotos dessa bacia, que tem 3.100.000 pessoas, dos quais 40% não são conectadas à rede de esgoto e não têm os esgotos tratados, mas mesmo que o governo do Estado consiga, em tempo recorde, coletar todos os esgotos, teoricamente, mesmo assim, o Rio Pinheiros, infelizmente, não vai ser despoluído. Por quê? Por causa da poluição difusa. Por que é essa poluição difusa? A poluição difusa é o arraste de todas as sujidades que tem nas ruas, que é o lixo, né? E que, nas chuvas, é carreada a toda a malha hidroviária, hidráulica da região metropolitana, particularmente do Pinheiros, o que faz com que o Rio Pinheiros se transforme num verdadeiro piscinão. Então, mesmo que todo o esforço da Sabesp, gastando 2 bilhões e meio para fazer a coleta dos esgotos, mesmo assim o Rio Pinheiros não vai estar despoluído. E por que existe essa poluição difusa? Essa poluição difusa está muito atrelada à questão da educação ambiental. Por quê? Porque as pessoas jogam lixo na rua, né? É comum jogar, se olhar as bocas de lobo entupidas de lixo. E toda essa drenagem urbana vai para os córregos, vai para o Rio Pinheiros, os córregos vão para o Rio Pinheiros, vai para o Rio Pinheiros. Então, de repente, você vê que todo o compromisso que a Sabesp se propôs a fazer tenha sido cumprido, o Rio Pinheiros continua poluído, você não vai notar nenhuma diferença no Rio Pinheiros, visualmente falando. Pode ser que tenha uma ou outra parâmetro de qualidade que tenha sido atingido, mas, como todo, não vai dar. E não vai dar para fazer a tal do Porto Madeiro, que é a transformação da usina da Traição, porque não vai ser possível ficar ali próximo ao Rio Pinheiros, porque o cheiro vai continuar, porque a poluição difusa é uma poluição muito concentrada também, né? Tem de tudo, inclusive esgotos sanitários, através das ligações clandestinas. Então, você vê o seguinte, que a educação ambiental é fundamental para você mesmo ter você atingir uma meta ambiental, que é a meta da despoluição dos rios. Então, é importante a educação sanitária. Perfeito, Cavalcante, é isso mesmo. Agora você veja só que interessante, né? Que a Sabesp, e logo, né, deve estar no forno aí sendo preparado a campanha por causa da falta d'água, né? Nós já estamos com problemas nos reservatórios, vocês devem ter acompanhado aí pela mídia. Então, em breve, nós teremos campanhas para economizar água. Ou seja, porque está absolutamente ligado com a atividade da companhia. Por que não inserir, então, nessas campanhas, uma campanha de educação ambiental abrangente, não só do produto que está atrelado à atividade da companhia, né? Da companhia ambiental? Sabesp, né? A companhia que nos presta esse serviço na maioria dos municípios do estado é a Sabesp que traz a água e que trata o esgoto das nossas casas. Então, seria muito importante que, atrelado à campanha da falta d'água, fosse atrelada a campanhas mais abrangentes de educação ambiental, né? Eu acho que com isso nós alcançaríamos um nível de educação melhor, quer dizer, não basta só economizar água, não jogue bituca de cigarro pela janela, não jogue latinha de cerveja, de refrigerante pela janela, não joga o sofá dentro do rio, né? Não joga a sujeira que entope o bueiro, né? Quando varrer a calçada, não varra com a mangueira, que faça isso só com a vassoura, economize água. Então, você está absolutamente correto, Cavalcante, quando você coloca isso, e o nosso interesse aqui é exatamente despertar o interesse daqueles que têm o dever, né, de levar campanhas desta natureza, políticas públicas de educação ambiental.
Este é o nosso objetivo. Não é isso, Flávio? Sempre. Sempre. Bom, não é à toa que a gente está na 16ª Jornada da Educação Ambiental e o tema está longe de se esgotar, né? Até porque, como é vivendo e aprendendo, não vai acabar nunca, né? A gente vai estar lá velhinho e aprendendo mais e mais, porque, Rosa, o que você disse, eu também falo para os meus filhos. Assim, a pergunta que eu sempre faço para eles de manhã é: o que você hoje vai ser melhor que ontem, né? Então, o que você pode melhorar? Brevemente, bom, primeiro, doutora Silvia, eu faço parte do... Eu não sou advogado, eu sou geólogo, mas eu sou intrometido e eu estou como colaborador no GT de Sustentabilidade da OAB de São Paulo, da qual a Rosa é parceira, participante, é tudo. Enfim, e seria muito interessante se a gente puder te ajudar a divulgar isso minimamente, porque a gente não vai... Nossa intenção é te ajudar. Então, se quiser apresentar, ajudar, para a gente tentar levar isso para as outras subseções, conta comigo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu escuto o Cavalcante falando que 2022 não vai, o Tietê, o Pinheiros não vai estar despoluído, eu fico triste, porque na linha da nostalgia que a gente está tendo aqui, minha professora de geografia, no final da década de 80, início da década de 90, acho que foi 89, 90, a Imico, ela dizia assim: olha, vai chegar um dia em que a gente vai marcar o encontro, cada um vai pegar a balsa na porta da sua casa e a gente vai se encontrar na Estação Pinheiros Fluvial, Eu vou pegar o meu aqui no Tamanduateí, que é a minha escola em São Caetano, e a gente vai... Enfim, faz muito tempo e a gente não viu isso ainda. Para finalizar, a Bianca falou do pensamento crítico. Isso só reforça, né? A educação de base é fundamental. A minha professora de geografia foi uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver o pensamento crítico na área de meio ambiente. Eu também anotei um outro ponto que você anotou, que você falou, Bianca, que nós não somos rivais, né? Nós que gostamos do meio ambiente, trabalhamos com a educação ambiental, não somos rivais e não somos mesmo. É por isso que eu acho que a gente tem que começar a falar de uma educação ESG, ou mesmo a educação EESG, que é uma sigla cunhada pela Sônia Favaretto, que traz o valor, o aspecto econômico para a sigla, e é muito importante, sim, que a gente falou tudo aqui, né? A latinha, o lacre vira cadeira de rodas, não é isso? Então, nada se cria, tudo se transforma. A gente, com a nossa paciência, né, Rosa, a gente estamos chegando e vamos chegar mais longe. É isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela tarde maravilhosa. Tarde maravilhosa mesmo, grupo excelente, esse bate-papo a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né? Mas, sim, infelizmente, nós já estamos quase encerrando. Mas queria reforçar, primeiramente agradecer o Flávio, querido amigo, irmão de todas as horas aqui nessa jornada eterna que nós, com certeza, vamos para o resto da vida. Mas queria dizer exatamente, confirmar isso, e antes de mais nada, registrar o meu carinho, o meu afeto também pela doutora Gláucia Savim, a nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, está fazendo um trabalho espetacular frente à comissão, da qual nós também temos colaborado, juntamente com o Flávio, que é membro consultor, e tenho certeza, Silvia, que ela vai abraçar o seu projeto, levando também, expandindo isso para as comissões de meio ambiente de todo o Estado, inclusive no próximo dia 9 a nossa próxima jornada de educação ambiental, que será no dia 9 de outubro, é a 17ª, jornada, estará conosco a doutora Renata Franco, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Campinas, e estará conosco também o Nelson Bilter Júnior, que é da Braskem, responsável pelo projeto de economia circular da Braskem. O doutor Paulo Rego, querido amigo advogado, ele hoje está no Conselho Estadual de Meio Ambiente, e o queridíssimo vereador Gilberto Natalini.
Então, será uma live também espetacular, como essa de hoje, mas estou dizendo isso para caso a Sílvia queira vir apresentar o seu projeto, para a gente expandir isso, um case de sucesso da nossa OAB, será uma grande honra para nós também. Mas, Flávio, obrigada novamente, viu? Não tenho palavras para te agradecer, vou passar agora para a Bianca, mas antes eu quero cumprimentar novamente mais umas pessoas que estão aqui conosco, o Ricardo de Mello, Pietro Guilhem, Regiane Teodoro Lopes, Permínio Amorim, a nossa querida amiga Flávio e Cavalcante, a Ângela Machado, que também é membro lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, está aqui nos acompanhando, Bilal Raja, a Cida Ramos, pelo sobrenome, vocês podem imaginar que é a minha irmã, a Tânia Rica, a Carla Simoneto, que já estava aqui, mas está dizendo, elogiando o projeto da Sílvia, ela acompanha desde o início, né, Sílvia? Também uma admiradora deste trabalho. A Digna Barros Lozada, Ricardo de Mello, já falei, a nossa querida presidente da Comissão da Jovem Advocacia da nossa casa, a doutora Siluane, querida doutora Siluane, fantástica, está fazendo também um trabalho muito importante na nossa casa, a quem nós agradecemos, porque elas é responsável exatamente em coordenar a jovem advocacia, e nós precisamos que os jovens advogados assumam esse papel e venham conosco nesta jornada, porque, e eu digo sempre isso aqui, viu, Sílvia, às vezes as pessoas, mas por que a doutora Rosa está fazendo isso? Por que a doutora Sílvia está fazendo isso? Nós somos voluntárias, presidimos a nossa comissão a partir da próxima gestão, pode ser que nós não estejamos mais lá, mas nós vamos deixar aqui registrado o nosso trabalho, né? E principalmente esta live vai ficar gravada aqui para a eternidade. Daqui 30 anos, Sílvia, nós vamos assistir de novo essa live e nós vamos falar assim, puxa vida, mas que besteira, a gente ficava falando de lacre, de latinha, né, de tampinha, hoje não existe mais nada disso, né? O meio ambiente está fantástico, aí super preservado, não vamos falar mais de poluição, nós vamos falar mais de resíduos que não foram reaproveitados, não é isso, Bianca? Exato. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participação, foi realmente delicioso. O tempo passou super rápido, né? Tudo que é bom durar pouco passa rápido, eu tinha um professor que dizia isso, realmente. Então, reforçando que nós estimulemos cada vez mais nossas crianças a ter uma participação ativa na sociedade, a ter uma participação ativa, seja agindo localmente para atingir globalmente, né? E que nós pensemos sempre que não é porque agora está ruim que a situação está acabada, está derrotada. Não, né? Assim como a natureza, o meio ambiente, o equilíbrio ele é dinâmico, não existe estabilidade constante. Então, dentro de uma flutuação no equilíbrio, nós conseguimos atingir os nossos objetivos e vamos juntos nesse caminho, olhando os resíduos não como lixo, e sim como recurso, olhando o meio ambiente não como uma fonte inesgotável de extração de matéria-prima, e sim também como um recurso que deve ser bem cultivado, bem manejado e bem mantido, porque as futuras gerações também vão precisar consumir, né, de alguma forma. Então, muito obrigada por esse espaço. Esse espaço é muito importante também para essa participação civil, né, para que a gente converse com as pessoas, se exponha, gere debate, gere insights. E estou muito feliz de ter participado dessa tarde aqui com vocês. Obrigada. Prazer é todo nosso, Bianca. Nós que ficamos realizados, felizes e satisfeitos com a tua participação. Receba aqui toda a nossa admiração da nossa casa, leva o nosso agradecimento eterno e a porta da nossa OAB estará sempre aberta para você. Também tenho certeza que esse seu engajamento, né, nessa área tão importante, ela vai convergir também para a sua vida, para o seu bem, para a sua família, e é isso que eu desejo. Tá bem? Muito obrigada. Doutora Sílvia, para as suas considerações finais, sua despedida, mas antes queria agradecer mais umas pessoas aqui que estão se manifestando, a Maria Alves,
a Denise Saboia, né? A Marina Souza também, a Gorete Pires, obrigada. O Ricardo de Mello, dizendo que o meio ambiente depende de todos nós, sim, população, Estado, todo mundo, precisa de todos nós. E a Ana Lúcia Pecoraro, dizendo que eu ainda acredito nisso, um dia será navegável, com certeza, hein? Nós ainda vamos ter oportunidade de, acho que ela está se referindo ao Rio Tietê, o Rio Pinheiros, né, doutora Ana? Com certeza, um dia nós ainda vamos passear por ele. Sabe que eu tive a oportunidade de fato, fazer, não é um passeio, né? Na verdade, foi uma vistoria, numa época em que eu estava no Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós chegamos a ir navegar no Rio Tietê. Uma lembrança lamentável que eu tenho, infelizmente, mas era um trabalho que nós fomos fazer, e, na verdade, não é um rio, né? Aquilo é um lodo, uma coisa mal cheirosa, horrorosa de se ver, de estar perto. Infelizmente, espero que um dia, de fato, o governo consiga fazer o que está prometendo. Aliás, eu assisti a reunião, a última reunião ordinária do CONSEMA, Cavalcante, e dizia ao nosso secretário Penido, Marcos Penido, que a licitação para a limpeza do Rio Pinheiros já havia passado, né, a licitação já tinha sido publicada e que já estava licitado. Foi isso que ele disse, está gravado lá na reunião do CONSEMA. Então, ele está cuidando dos esgotos, né? Mas a poluição difusa continua. Isso daí depende da educação ambiental. Pois é, o que a gente pode ter nesse momento é esperança, então. Doutora Sílvia, sua despedida, suas considerações finais. Eu queria agradecer você, doutora Rosa, pela oportunidade. Ao Flávio, vou aceitar o convite para a gente ampliar esse projeto junto às seccionais das nossas OABs, que faz parte da gente tentar fazer um mundo melhor. Queria agradecer o apoio da presidência e diretoria da OAB de Santo André, a todos os colegas que acreditam na campanha e colaboram, né? A todos, sem exceção, né? E só queria fazer uma ressalva. Lacres e tampinhas sempre separados. Juntos, eles não atingem a finalidade da reciclagem. São produtos diferentes, então tem que ser separados. Eu penso que essa nossa campanha é uma ação social que promove o exercício da cidadania, ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente e colabora com o desenvolvimento sustentável. Então, gente, acredite nessa campanha e vamos lá. Obrigada. Nós que agradecemos. Chegamos aqui ao final de mais uma live, a 16ª Jornada de Educação Ambiental da Subseção de Santo André, da UAB de Santo André. Agradeço a todos. Registro mais uma vez o meu carinho, a minha admiração pela minha presidente, doutora Andrea Tartucci, que sempre nos entusiasma e nos apoia em nossas ações. Deixar aqui para todos que nos ouviram um abraço, um agradecimento e esperá-los na próxima sexta-feira, dia 9, às 16 horas, para a 17ª Jornada de Educação Ambiental. Muito obrigada, Bianca, Flávio, Cavalcante, Sílvia. Gratíssima por tudo. Muito boa tarde. Até logo.